Fiéis até a morte. Você tem sido desafiado na sua fé? Fique conosco para mais uma meditação na Palavra de Deus com o pastor Joabe Andrade e veremos o que a Bíblia nos ensina. Você já deve ter ouvido histórias bíblicas de heróis da fé que sofreram severas consequências ao confessarem e se posicionarem nas leis de Deus. Na Bíblia e na história da igreja, temos inúmeros relatos de homens e mulheres e crianças que foram mártires da fé cristã. Na igreja do primeiro século, cristãos foram maltratados, torturados e mortos só porque recusavam a dizer que César, o imperador, era o Senhor, e recusavam a queimar uma pequena porção de incenso em adoração ao imperador. Houve situações em que eles poderiam continuar na sua fé, mas pelo menos uma vez tinham que confessar, tinham que oferecer aquele sacrifício de incenso. Muitos morreram comidos por feras selvagens nas arenas do Império Romano. Aqui temos fotos do antigo Coliseu, onde muitos foram mortos por sua fé. Cristãos eram chamados inimigos de Roma. Os seus imperadores colocavam a culpa em tudo o que acontecia nos cristãos. Se havia seca, a culpa era dos cristãos. Se havia tempestades e pestes e pandemias, a culpa era dos cristãos. O imperador Nero, um dos piores imperadores de Roma, culpou os cristãos de terem colocado fogo na cidade, porquanto ele queria era expandir o seu palácio e fez dos cristãos o bode expiatório. Ele usou os cristãos para iluminar o seu jardim com tochas vivas na cortina de ferro e ainda hoje na cortina de bambu. E na Coreia do Norte temos irmãos na fé sendo torturados pela fé em Cristo. Em países árabes controlados por muçulmanos fundamentalistas, cristãos têm que pagar um imposto especial para que pratiquem a sua fé. E apesar disso, muitos são agredidos nas suas famílias, sofrendo maus tratos, espancamento, estupro. Filhas de cristãos são dados para os seus soldados como escravas. Para estes irmãos, o preço de ser um cristão verdadeiro ao Senhor é muito alto. Muitos levam a sua fé até a última consequência. Mas a igreja, como foi e hoje ela sempre será triunfante, apesar das perseguições. E o que sobrou da antiga Roma, com seus monumentos e palácios, e o Coliseu, que hoje são apenas sítios históricos, servem como testemunho de que estes não foram depoimentos elaborados ou o que chamam por aí de fake news. São fatos que devem nos encorajar a orar por estes irmãos perseguidos, inspirar-nos a uma vida de fé firme e fiel até a morte. Muitas vezes o que passamos não pode nem se comparar o que estes irmãos passaram no passado e que ainda hoje passam. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto é, Cristo em primeiro lugar, Cristo em meu viver e viver numa fé real nele. Em Filipenses capítulo 1, verso 21, a Bíblia nos ensina que para mim
o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque se vivamos para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então, concluindo, enquanto aqui vivemos, sigamos o exemplo de Jesus que nos diz: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Nosso testemunho como cristão é a nossa expressão de amor, aquele que nos concedeu vida eterna, vida abundante no seu reino. Um lugar que Deus preparou para a nossa eternidade. Aqui tudo é passageiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De fato, essa vida abundante começa quando o Senhor entra no nosso viver e o Espírito Santo faz morada em nosso coração. Então, seja fiel a cada dia do teu viver, desfrute de uma comunhão intensa e maravilhosa com o Senhor, em oração e em leitura da sua palavra. Deleita-te no teu Deus Trino Todo-Poderoso. Consequentemente, o teu testemunho será real e natural. E oro para que o Senhor fortaleça a tua fé, a seres fiéis até a morte, para receber dele a coroa da vida, como nos é prometido na sua palavra. Amém. Se esta meditação falou ao teu coração, deixe-nos uma pequena mensagem no final desta página, subscreva o nosso canal, like e compartilhe com seus amigos. E estaremos aqui com você na nossa próxima meditação.